Oh, glória! Aleluia, Deus! Graça e paz, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma EBD, para a glória de Deus. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 119. E quero convidar os amados irmãos a orar comigo para o nome do Senhor ser glorificado. Amados, quando eu comecei esse estudo, assim, uma chuva, uma enxurrada, né, de informações, e eu quero ser bem breve para que dê tempo de passar tudo para os amados irmãos desse Salmo 119. Ore comigo, querido Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Deus amado, até aqui em nossas vidas, Senhor. E obrigado por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, porque nós cremos assim, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos corações de cada um dos meus irmãos, ó Deus, e que possamos, Senhor, ter como arma espiritual, Senhor, o estudo desta manhã, ó Deus. Ser com cada um dos meus irmãos. Glorifica o teu nome nas nossas vidas, ó Deus. Fala conosco, fala profundo aos nossos corações, ó Pai. Toma nas tuas mãos a liderança da primeira igreja evangélica congregacional de Itaguaí, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada líder de departamento. Meu Pai, em nome de Jesus, toma os missionários nas tuas mãos, Senhor. E toma também a minha vida, Senhor. Usa-me pela tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então vamos, amados, vamos, porque o tempo, ele não espera. Salmo 119. Este salmo não tem título, mas se tivesse, seria o salmo mais longo. E este já é um nome suficientemente distinto, ou seja, próprio para ele. No tamanho, é igual a 22 salmos com 8 versículos cada, que é a média do comprimento dos salmos dos degraus. Salmos de degraus, provavelmente, são cânticos entoados por peregrinos subindo para Jerusalém para uma das festas. Este salmo também é maior que qualquer capítulo da Bíblia. Não é só o comprimento, pois supera também na amplitude de pensamento e profundidade de sentimento. Também não é mencionado o nome de nenhum autor, apesar de estudiosos terem feito sugestões bastante razoáveis sobre Davi, Daniel e Esdras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Os estudantes da Bíblia conhecem muito bem este versículo das Escrituras Sagradas e gostam dele. Essas palavras são apropriadamente encontradas no versículo 105. E por que apropriadamente dito isso? Porque este salmo, do princípio ao fim, enaltece a palavra de Deus. Mas o mais notável é o modo em que o escritor desenvolveu seu tema de apreço da palavra de Deus. Assim, encontramos nele 8 termos referentes à palavra ou aos feitos de Deus, numa média de 22 vezes cada, num total de 176 vezes. Esses termos são mandamentos, leis, ordens, regulamentos, advertências, decisões judiciais, declarações e palavra. Vamos a cada uma. O termo mandamento traduz a palavra hebraica mitzvah. Quando um rapaz judaico se torna maior de idade, aos 13 anos, segundo a lei judaica, sua família celebra isto com o bar mitzvah, porque ele se torna então filho do mandamento, quer dizer, é responsável perante ele. Mandamentos são dados por alguém que exerce completo controle ou autoridade. Número 2, lei. Traduz a palavra hebraica Torá. Esta pode referir-se à lei completa do Deus Yahvé ou a certas partes dela. A lei é definida como código de regras conhecido
por um Estado ou uma comunidade como obrigatório para seus membros. O termo aparece quase sempre no singular, ao passo que mandamento, na maioria das vezes, está no plural. Número 3. O termo ordens, preceitos. Traduz a palavra picodim. Deriva-se da mesma raiz que a palavra superintendente e significa inspecionar. Seu equivalente português significa instruções com detalhes explícitos e regra de ação. O salmista fala a respeito dessas ordens com um apreço cordial, como em devido às tuas ordens, comporto-me com entendimento, lá no versículo 104. Número 4. Termo regulamentos ou estatutos. Traduz a palavra hebraico hok. Esta palavra, que muitas vezes se refere aos requisitos de Deus. Entretanto, diferindo das palavras precedentes, ou seja, das palavras que nós já vimos anteriormente, ela também é usada para se referir aos regulamentos de Deus para a criação inanimada, ou seja, os objetos. O salmista apreciava os regulamentos de Deus Yahvé, pois lemos: teus regulamentos tornam-se para mim melodias, lá no versículo 54. Pediu repetidas vezes a Deus: ensina-me os teus próprios regulamentos. E louvou também a Deus por fazer isto, lá no versículo 171. Não só queria aprendê-las, mas também desejava cumpri-las, como continuo a guardar os teus regulamentos, lá no versículo 8. Número 5. Com referência ao propósito declarado de Deus para os seus servos, há uma outra palavra hebraica, edá, que traduz advertência. Esta pode significar um testemunho ou depoimento e deriva-se de uma raiz que significa refletir, repassar, sendo isto traduzido como advertências. Número 6. Os 5 termos anteriores são usados pelo salmista para se referir a assuntos que têm muito em comum na palavra de Deus, mas uma expressão de aspecto bastante diferente é decisões judiciais, decretos ou julgamentos, que traduz mitzipá. Devemos ter um temor salutar das decisões judiciais de Deus. Por isso o salmista diz: eu tremo diante de ti e tenho medo dos teus julgamentos, no versículo 120. Ele diz que as aprendeu no versículo 7, que declarou no versículo 13, que ensinou no versículo 20, considerou apropriadas no versículo 30, justas no versículo 106, e pediu 2 vezes: preserva-me vivo segundo a tua decisão judicial, nos versículos 149 e 156. Número 7. Outra palavra de que o escritor do Salmo 119 parece ter gostado especialmente é inra, traduzida declaração. Ela se deriva de um radical que significa simplesmente dizer, e por isso se refere a algo dito ou declarado. O salmista usa repetidas vezes para se referir às promessas de Deus. Número 8. Último termo hebraico, davar, que traduzido traz palavra. Esta não se refere a uma única palavra, mas antes refere-se a todo um pensamento ou uma declaração, como os 10 mandamentos, que são chamados de 10 palavras. Outro aspecto interessante do Salmo 119 encontra-se que ele é acróstico, ou seja, alfabético, isto é, cada grupo de 8 versículos seguem uma letra do alfabeto hebraico. Mas dissemelhante, ou seja, diferente da maioria dos outros salmos acrósticos, neste salmo, 8 versículos por vez começam com cada letra sucessiva. A tradução Almeida, Revista e Corrigida e outras traduções preservam o aspecto alfabético ao imprimir as letras hebraicas no início de cada seção. Dessa forma,
Cada um dos versículos, do 1 ao 8, inicia com uma palavra cuja primeira letra é Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Os de 9 a 16 com as palavras que começam com a segunda letra, Bet. Do 17 ao 24 com a terceira letra, Gimel, e assim por diante. Vamos lá, primeira estrofe traz a letra Aleph, a bênção em guardar a lei, dos versículos 1 ao 8. Os versículos introdutórios ditam o tom de todo o poema. Felizes são os que andam na lei, aqueles que seguem os princípios da ação que a palavra estabelece e que o buscam de todo o coração, são verdadeiramente abençoados. O salmista está confiante em que o que ele pedir a Deus, Deus fará. Estrofe 2 traz a letra Bet, a palavra purificadora, dos versículos 9 ao 16. Muitos concluem, com base no versículo 9, que o autor do salmo era um jovem. No entanto, existe a possibilidade de que essa expressão reflita o interesse dos mestres da sabedoria no bem-estar dos jovens da nação. Porque, jovem ou velho, nosso caminho é purificado ao vivermos conforme a palavra de Deus e escondermos em nosso coração. Estrofe 3 traz a letra Gimel, o alvo da vida, dos versículos 17 a 24. O conhecimento e a observância da lei de Deus são o alvo da vida e são força e conforto em tempos de desprezo e perseguição. Estrofe 4 traz a letra Dalet, a grande escolha, dos versículos 25 a 32. Em angústia de espírito, o poeta clama por avivamento. A determinação do salmista é forte, e ele fez a sua escolha no versículo 30. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Das dificuldades e da ansiedade, o salmista usará sua liberdade para um serviço mais ativo, isto é, ele vai correr, não apenas caminhar. Estrofe 5 traz a letra Re, oração por firmeza, dos versículos 33 ao 40. Esta estrofe é composta de uma série de petições centradas no desejo do salmista por instrução e entendimento, e na ajuda de Deus em preencher as exigências de sua lei. Mais profundo do que a informação é o entendimento, que leva à obediência da lei de todo o coração, no versículo 34. Estrofe 6 traz a letra Val, não há vergonha da palavra, dos versículos 41 ao 48. A sexta estrofe continua com expressões de anseio e desejo por auxílio e orientação, que vêm através da palavra de Deus. As misericórdias de salvação são canalizadas por meio da sua palavra, no versículo 41. Os mandamentos que ele ama são a fonte da sua alegria, no 47. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, no versículo 48, como um ato de adoração e devoção. Estrofe 7 traz a letra Zaim, a palavra que dá vida, nos versículos 49 ao 56. Em meio às dificuldades, o salmista encontra esperança e consolação na palavra de Deus, nos versículos 49 e 50. Estrofe 8 traz a letra Et, a companhia dos comprometidos, nos versículos 57 a 64. Deus e sua palavra são o principal tesouro do salmista, e o trouxeram para uma comunhão com os tementes a Deus entre o seu povo. Seu propósito é observar no coração e na vida as palavras que Deus falou, no versículo 57. A oração do fundo do coração, a reflexão atenciosa sobre os seus caminhos e a urgência de espírito o levaram a estar em harmonia com os testemunhos e mandamentos do Senhor. Estrofe 9 traz a letra Tet, o valor da aflição, versículos 65 a 72. O autor aprendeu o valor disciplinador da aflição. O castigo que foi difícil de suportar produziu um fruto pacífico de justiça, como Hebreus 12, 11. E ele podia agora dizer: fizeste bem ao teu servo, Senhor. A aflição o ensinara a obedecer.
Estrofe 10 traz a letra Iode, o clamor pela integridade da alma, dos versículos 73 a 80. Os caminhos do Senhor, com o seu povo, são encorajamento para os justos e confusão para os ímpios. O salmista sabe que é beneficiário da providência e bondade de Deus, no versículo 73. Foi Deus quem o fez, e ele, portanto, deseja ser ensinado por Deus. Ensinado desta forma, ele está certo de que será uma inspiração para aqueles que temem o Senhor, no versículo 74. Embora Deus permita ou envie aflição, sempre será para o nosso bem, como Romanos 8, 28. Estrofe 11 traz a letra Caf, apoio sob pressão, dos versículos 81 a 88. O salmista está em profunda dificuldade, possivelmente em virtude de uma doença e por causa da perseguição ativa daqueles que são inimigos da retidão. Sua alma está desfalecida, como no versículo 81, e anela pela salvação de Deus. Socorro, Salvador! Estrofe 12 traz a letra Lemedin, a inabalável palavra de Deus, dos versículos 89 a 96. Embora as circunstâncias e o conhecimento dos homens mudem e sejam inconstantes, a palavra do Senhor permanece no céu para sempre, no versículo 89. Estrofe 13 traz a letra Men, sabedoria por meio da palavra, dos versículos 97 a 104. O valor da lei do Senhor em conceder sabedoria e entendimento ao obediente é o tema desta estrofe. Ao meditar nos ensinos da palavra de Deus, o salmista havia recebido sabedoria maior que a dos seus inimigos. O versículo 98 reflete a importância da exposição contínua às Escrituras. Guardar a palavra de Deus resulta em guardar seus pés de todo o caminho mau, e o inverso também é verdadeiro. Seguir caminhos maus impossibilitará você de guardar a palavra de Deus. Estrofe 14 traz a letra Num, a luz da vida, versículos 105 a 112. A palavra de Deus oferece luz para o caminho, passo a passo, ao longo desse caminho. Nesse versículo temos uma orientação específica, lâmpada para os meus pés, e uma orientação geral para o todo o curso da vida, luz para o meu caminho. O salmista apresenta seu juramento de obediência, nos versículos 106. O salmista continua cercado pelos seus inimigos, que colocam armadilhas para os seus pés, como caçadores espalham ciladas para a sua caça, no versículo 110. Contudo, o salmista faz dos testemunhos de Deus o seu tesouro e se regozija neles, no versículo 111. Inclinei meu coração, no versículo 112, pode significar resolvi. O autor se propõe a cumprir as exigências do caminho do Senhor até o fim. Estrofe 15 traz a letra Semek, caminho de vida e caminho de morte, nos versículos 113 a 120. No Senhor, o poeta encontra segurança e proteção, no versículo 114, dos ataques contínuos de malfeitores. Para ele, esperança e segurança são só encontrados no Senhor. Estrofe 16 traz a letra Ain, tribulação e testemunhos, nos versículos 121 a 128. No meio da opressão e tribulação, o salmista testifica da sua lealdade à lei de Deus e ora por um suporte contínuo. Aqueles que se opõem ao salmista fazem sem base nenhuma, como nos versículos 121. Estrofe 17 traz a letra P, liberdade à luz da lei, dos versículos 129 a 136. O poeta acha os testemunhos do Senhor maravilhosos e, por isso, resolve guardá-los. Na terminologia do Antigo Testamento, os simples não são os tolos ou ignorantes, mas aqueles que são facilmente guiados, abertos para a instrução, ensináveis. Eles ainda não se comprometeram nem com a justiça, nem com a maldade. No versículo 131, o desejo pela palavra de Deus é tão aguçado e urgente
quanto o anseio angustiado por ar de quem está sem fôlego. Estrofe 18 traz a letra CAD, a justiça duradoura de Deus, dos versículos 137 a 144. A justiça, pureza e verdade da lei de Deus eram responsáveis pelo profundo amor e reverência do salmista, onde diz: o Senhor é justo, reto e fiel em seus juízos e testemunhos. Estrofe 19 traz a letra COF. A verdade ajuda a vencer a dificuldade. Versículos 145 a 152. Profundamente angustiado, o poeta promete obediência à palavra de Deus e clama por ajuda. No versículo 148, antecipar traz a ideia de rir antes. Meu irmão, não deixe para depois. Obedeça antes da vinda da aflição, pois é certo que ela virá. Estrofe 20 traz a letra Hex, oração por avivamento e livramento, dos versículos 153 a 160. A petição vivifica-me, repetida 3 vezes, domina esse clamor por livramento dos perseguidores. Outras versões também traduzem preserva minha vida, como na NVI, conserva-me vivo, dá-me vida. O salmista está aflito, em batalha, e está sendo perseguido pelos inimigos. No entanto, ele mantém firme a sua lealdade à lei do Senhor. Estrofe 21 traz a letra Shin, perseguido, mas em paz, dos versículos 161 a 168. O salmista experimenta paradoxalmente, ou seja, contrário ao que parece, a paz em meio à perseguição e todo o tumulto envolvido. Estrofe 22 traz a letra Tal, oração por ajuda e orientação, dos versículos 169 a 176. Em oração e súplica, o salmista conta com a palavra do Senhor. Seus lábios e sua língua são colocados a serviço da palavra. Por certo, o escritor do Salmo 119 dá em tudo isso que vemos um belo exemplo a todos os amantes de Deus. Ele se deleitava em expressar seu apreço da palavra de Deus por desenvolver suas ideias em torno de 8 palavras hebraicas básicas e depois colocar estas ideias num poema hebraico em ordem alfabética em 176 versículos. Esta foi certamente uma tarefa meticulosa, igual ao rei Salomão em Eclesiastes 12:10. Procurou palavras deleitosas e a escrita de palavras corretas de verdade. Amados, o que faremos se tivermos apreço igual à palavra de Deus? Sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos ocupar regularmente com ela e meditaremos nela. Mais do que isso, estaremos prontos para proclamá-la a outros, sem nos acanhar de falar dela, mesmo perante reis. Acima de tudo, cumpriremos os requisitos de Deus. E assim, meus amados, eu venho deixar esta reflexão desta palavra. Quero agradecer a cada um dos irmãos que estiveram nessa EBD, que Deus, que o Espírito Santo possa falar cada vez mais. Sei que foi uma metralhadora, mas são muitas informações e pode ter certeza, foi o resumo do resumo do resumo, amados. São muitas informações encontradas a respeito deste Salmo 119. Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que o Senhor venha continuar a falar aos corações de cada um, em nome de Jesus. Amém.